Boa tarde, pessoal. Vim mostrar um pouco da planilha que eu fiz utilizando a plataforma para RTD, o Thread. Ela segue os mesmos conceitos da minha planilha anterior. Inclusive eu até desativei ela. A primeira janela aqui são os dados do mercado mesmo, máxima, abertura, mínima, o básico do básico mesmo. Uma volatilidade entre máxima e mínima, né? Preço justo, tanto para o dólar quanto para o índice. Variações de ajuste, porque eu acho interessante, sabendo o que está acontecendo, né? Que veio carregado do dia anterior, tanto para o dólar e para o índice também. Aqui é o que todo mundo se baseia, né? Todo mundo não, né? Bastante pessoas se baseiam entre estrangeiro, pessoa física, bancos, enfim. Esse aqui é o quadro diário, né? O gráfico ilustrativo, as posições dos estrangeiros, de quem eu julgo estrangeiro, né? Pessoa física, banco, tanto no cheio quanto no mini. A mesma coisa segue para o índice, tá? Aqui é tudo duplicado. Quantidade de contratos, aqui eu coloco só do mini, porque no mini, no meu conceito, o mini ele move mais o mercado do que o cheio, no meu conceito, tá? Cada um consegue ver o modo de analisar o mercado, cada um tem o seu jeito. No mini é padrão mesmo, no índice, desculpa, é padrão mesmo o mini, né? Então aqui já está tudo certo. Estrangeiro vendido, 22 mil mini contratos. Estrangeiro comprado no índice. Aqui é 5 minutos, tá? O mercado está bem lento, são 5h45 da tarde, hoje, dia 23 do 11. Máxima no 20, né? Voltando aqui são 5 minutos. O que aconteceu nos últimos 5 minutos, né? Quem comprou, quem vendeu, enfim. Tá bem parado, então aqui o ritmo tá bem devagar. Então, ó, por exemplo, o saldo financeiro tá bem baixo, tá? E aqui também segue também a quantidade de contratos nos últimos 5 minutos. Eu não levo muito em consideração essa parte, não levo muito. Óbvio que eu levo, mas não a sério quanto pela quantidade de gente que eu vejo aí no mercado falando de estrangeiro, tá? Aqui são os pontos, tá? Pontos de projeção e parada eu já vou explicar, tanto para o dólar quanto para o índice. No índice aqui eu tenho algumas ações. Essas ações você pode vir e modificar. Por exemplo, eu coloco as principais: Petro, Vale, YouTube, Bradesco, Banco do Brasil, B3, Ambev, essas coisas. Por exemplo, se você não quiser colocar Petro ou tirar aqui GGBR4 e querer colocar uma outra, por exemplo, já que tem tudo banco aqui, eu quero colocar o Santander, então SAMB 11. Deixa eu colocar em letra maiúscula. SAMB 11. Pronto. Aqui a variação do Santander, tá? Mas eu deixo aqui a Gerdau. Aqui são os juros, né? Também a mesma coisa, segue o mesmo conceito lá das ações. Se eu quisesse colocar, por exemplo, ele vai mostrar só a variação percentual. Então, por exemplo, aqui está o 23, vai rodar o ano, você não vai mais precisar do 23. De repente você pode vir aqui e querer colocar o 24 já está aqui, mas um exemplo, tá? DI 1F 24. Pronto, ele mostra 24 aqui. E aí você atualiza os outros. Aqui do 33 você vai para 34, 35, o que tiver volume, tá? Saldo de VWAP é básico também, saldo de agressão. Para quem trabalha com DI ou entende um pouco, vai entender por que o saldo de agressão do DI é negativo, sendo que a variação percentual é toda positiva. Data, enfim. Aqui é a tela principal, tá? Principal que eu digo porque mostra aqui o saldo financeiro. Na posição dos estrangeiros, segue o mesmo conceito da planilha anterior. Então, por exemplo, eu tenho os estrangeiros que eu acho que são,
tá? Tem gente que esconde isso, ninguém mostra muito esse tipo de coisa, tá? Eu tenho uns aqui que eu acho que é as pessoas físicas, as outras, os bancos, as outras corretoras, né, de fundos, essas outras, os brokers, enfim, ideal, um broker, né, enfim, mas aí vai de cada um também. De repente a pessoa tem um outro estudo e, e quer colocar o estudo dela aqui, ou quer testar uma outra coisa, quer replicar num, num simulador, né? Por exemplo, como a plataforma ela está utilizando o Trid, então ela provavelmente ela vai funcionar isso daqui. Eu não testei ainda, mas acredito que funcione a parte de índice e dólar no me fugiu a palavra aqui agora, no nossa gente, esqueci aqui, é o simulador, no replay de mercado, tá? No replay de mercado, o índice dólar, enfim, a mesma coisa. Por exemplo, eu posso vir aqui, tá habilitado para você mudar o código da corretora. Por exemplo, eu acho que BTG não é banco só. BTG ele é, vai, vamos supor que seja pessoa física, mas a gente sabe que não é, tá? Eu venho aqui, coloco 85, escrevo BTG. Pronto. O cálculo do BTG já começa a implicar aqui na pessoa física. E aí eu venho e tiro o BTG daqui, né? Entendeu? Não tem problema nenhum ficar vazio aqui. O cálculo no final é o mesmo, tá? A somatória vai ser a mesma. Só que agora a somatória aqui da pessoa física tá maior. A gente vê pelo gráfico lá, tá vendo? Ficou maior. Deixa eu voltar. Pronto. Vamos lá ver o gráfico. Diminuiu, viu? Essa aqui é a posição. Aqui são os dados de mercado, né? Que é ranking, que eu pego lá do trade, enfim, o RTD, as ações, os cálculos relacionados ao dólar. Aqui tem outros cálculos, mas eu não estou usando mais, tá? Que é o desvio padrão do fechamento e da abertura. Eu não estou fazendo mais, tá? Mas quem quiser usar também, ele vem e dá um desvio aqui. Eu não estou utilizando mais isso. Mas mesmo assim eu deixo aqui. A volatilidade, superfície de volatilidade, perdão. E aqui um resumo de participantes. Esses dados são todos recolhidos da B3, direto da B3, todo dia, tá? Todo dia você abre a planilha lá às 8h30 da manhã, esses dados já vão ser atualizados quando você abrir a planilha. Pessoa jurídica, no caso aqui banco, né? Da mesma forma que a B3 coloca lá no seu relatório. Então, por exemplo, pessoa física, os bancos estão vendidos. Investidor institucional, fundo vendido. Os estrangeiros comprado em dólar. Estão comprados em dólar. Pô, mas se eles estão comprados em dólar, por que está acontecendo então? Está todo mundo vendendo? Vai de se pensar. Então, são coisas que a gente precisa analisar todo dia. Pô, eu estou vendo esses contratos aqui. Amanhã eu vou ter que vir aqui e ver de novo. Quantos contratos vão ter aqui? E pessoa jurídica não financeira, né? Pode ser empresa, fazendo um hedge, essas coisas. E pessoa física. A mesma coisa serve para o índice, tá? Aqui são os juros dos bancos centrais, tá? Também atualizado. Então, por exemplo, o Fed subiu o juro lá para 4, vamos supor, tá? 4,5%. No outro dia você vai vir aqui ligar a planilha, abrir a planilha, já vai estar lá, 4,5%. É a data que foi. Mesma coisa, Banco Central Brasileiro, então, enfim. Aqui são os feriados, tá? Isso aqui não tem nada a ver, não. Mais para usar como cálculo lá na planilha. Aqui são os cálculos que eu utilizo, tá? As projeções de parada, a projeção de alvo e parada, né? O cálculo de máxima e mínima dentre as PTACs, o desvio padrão da PTAX do dia anterior.
a superfície de volatilidade. Tá? O alvo de superfície de volatilidade é a perna de juros. Eu não gosto de fazer essa perna de juros aqui depois do dia 20, tá? Na verdade depois do dia 15, porque ela fica muito curta, porque o vencimento já está chegando. Talvez eu tenha que parar um pouco o vídeo por causa do tempo de gravação, e aí é coisa lá do YouTube e eu não sou muito profissional de gravar vídeo, tá? Enfim, eu vou parar aqui, depois eu faço a parte 2, tá? Mostrando aqui os alvos de projeção e a superfície de volatilidade.